Ele enviaria esse consolador, ele faz coisas, irmãos, mirabolantes para nós. Ele já fez sobre a minha vida, irmãos. Se eu for falar para os irmãos tudo que o Senhor já fez através do Espírito Santo sobre a minha vida, nós ficaríamos aqui a noite inteira e viraríamos a madrugada, passaríamos o dia de amanhã e eu não terminaria de contar tudo, irmãos, que o Senhor já fez sobre a minha vida. E às vezes o Senhor nos prova, irmãos, como o Senhor, Ele vai provar muitos irmãos e muitas irmãs agora estão aqui. Mas eu quero que você entenda uma coisa, que no meio da tua prova o Senhor quer abençoar a tua vida. Você pode ver na Bíblia Sagrada, irmãos, que Daniel, quando ele foi ser aprovado por Deus, ele foi provado também. Você pode dizer, não, mas ele já estava lá dentro do reinado, já foi escolhido e já foi colocado como um dos presidentes, dos 121 presidentes. Mas se você ver a trajetória de Daniel, quando ele chegou na Babilônia, você vai ver que primeiramente ele viu toda a sua família ser dizimada, ser morta diante dos seus olhos. Um homem que era servo de Deus, ver toda a sua família ser morta, um Deus que podia livrar, um Deus que podia guardar a família dele, como estaria a mentalidade desse jovem? Se fosse para muitos cristãos, negariam o Senhor na mesma instante, irmãos. E naquele tempo ele não tinha, irmãos, aquilo que nós temos hoje, que é esse Consolador. Hoje nós temos esse Consolador, irmãos, que vem nos consolar, que vem nos dar, irmãos, a paz, que vem, irmãos, abençoar nossa vida e nos dar força. Naquele tempo ele não tinha, porque quem recebia essa promessa, irmãos, era somente 3 classes de pessoas. Eram os reis, quando recebiam a unção de rei, os sacerdotes e os profetas. Houve um caso de exceção, quando foi separado os 70 anciões, mas você pode ler na Bíblia, irmãos, que foi uma única vez que o Espírito desceu sobre a vida deles e depois nunca mais. Diferente de eu e você, irmãos, basta nós dobrarmos nossos joelhos e buscarmos a presença do Senhor. Se nós buscarmos verdadeiramente, a graça do Senhor já vai ser derramada sobre as nossas vidas. É você chamar pelo Senhor e o Senhor vai chegar diante de você e dizer: eu estou aqui, filho. Isso em milésimo segundo é abrir e piscar de olhos, irmãos. E a mesma coisa do arrebatamento. É você abrir a boca de todo o teu coração e dizer: Senhor, eis-me aqui. E o Senhor dizer: eis-me aqui também. Estou junto com você. Porque se você olhar para a palavra, o Senhor diz que Ele mora em vós. Está dentro de vocês. Esse Espírito de verdade, quando você é batizado com o Espírito Santo, ele habita dentro de vós. E como o Espírito Santo de Deus que habita em vós, irmãos, ele vai conduzir vocês sempre pela verdade. Ainda que a dificuldade venha, você vai lembrar disso: não existe dificuldade para o meu Senhor. Se o meu Senhor me colocou uma dificuldade, é porque Ele quer abençoar a minha vida. Se o Senhor fechou essa porta, é porque Ele quer abrir uma outra muito maior para mim. O Senhor trabalha dessa forma, irmãos, e nós temos que entender o trabalhar de Deus. Mas para nós recebermos essa promessa, nós temos que ser fiel naquilo que o Senhor nos pede, irmãos, e buscar Ele verdadeiramente, ser fiel a Ele, guardar os mandamentos, porque o Senhor deixou só 2 para nós. Deus deixou 10, mas o Senhor, Ele veio e deixou 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Você já viu que às vezes as pessoas dizem que amam ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de boca, mas o coração está longe do Senhor? Você já viu que Ele vai comparar o primeiro maior mandamento com o segundo, dizendo que você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo? Quantos cristãos, irmãos, que às vezes viram o rosto um com o outro, irmãos, não quer mais conversar, não quer mais perdoar, diz: não, eu perdoo, mas ele lá e eu aqui. Que tipo de perdão é esse, irmãos? O perdão tem que ser semelhante ao que Jesus fez, irmãos. Jesus, ele fala para Pedro, na noite em que ele foi levado preso: Pedro, na tarde, vai chegar diante do Senhor: Senhor, por ti eu vou até a morte. E o Senhor vai dizer: não se engane, Pedro. O diabo pediu para ser andar com você hoje ainda, e eu não o permiti. Mas para que você saiba que ainda esta noite, antes que cante o galo, você vai me negar 3 vezes. Que Deus é esse, irmãos? Que a pessoa vai negar Ele 3 vezes. E
e Ele ainda vai estender as mãos para ele. Você pode pegar o Evangelho de João, capítulo 21, e você vai ver que ele vai novamente buscar Pedro. Depois que Pedro nega Jesus, Jesus ainda faz promessa do Consolador, e Pedro continua na rebeldia. Novamente o Senhor vai dar mais uma oportunidade para ele. Vai pegar ele no mar de Gileade, onde ele pega toda a igreja e desvia toda a igreja. Os irmãos que eram para ir fazer a obra do Senhor vão se desviar todos. Você já viu que tem um monte de crente, irmãos? Maria vai com as outras. Se sai um, irmão, sai todo mundo de mão dada. Esqueceram os irmãos que quem morreu por eles foi Jesus na cruz do Calvário. Foi ele. Os discípulos, quando Pedro disse: não, vou pegar minhas redes, vou voltar a pescar. Todos eles vão junto com Pedro. Se tivesse um que dissesse: não, mas o Senhor não falou que era para fazer isso, era para nós pregar a palavra dele. Ele nos instruiu para nós pregar, mas não vão todos eles pescar. Naquela noite não sabemos eles, irmãos, que o Senhor é o mesmo que trouxe a pescaria para eles naquela primeira vez, lá em Lucas capítulo 5. Não foi o Senhor que trouxe peixe em abundância para eles quando eles não pegaram nada? Não caminharam eles por 3 anos, quase 3 anos e meio com o Senhor? Não sabiam eles que o Senhor era aquele que podia mandar o peixe, aquele que podia fazer com que o peixe não aparecesse? Sabiam, irmãos, que muitos cristãos, irmãos, que sabem que o nosso Deus é aquele Deus, irmãos, que faz todas as coisas por nós. Você vai ver que Pedro, irmãos, ele vai pescar novamente, o Senhor vai aparecer novamente para ele à beira da praia. A Bíblia diz que quando eles chegam de madrugada, de manhã cedo, eles vão olhar ao longo da praia e vão enxergar alguém que está com o fogo aceso, e ele vai fazer uma pergunta: pegaram alguma coisa? Eles: não apanhamos nada. Ele vai olhar e vai dizer: não. Então olharam para a banda da direita e lançaram a rede, que vão achar o peixe. E quando eles lançam a rede, eles pegam 153 grandes peixes, que a rede quase se rompe. Quando acontece isso, irmãos, João, que era o mais aproximado do Senhor, ele disse: isso não pode ser, senão o mestre João está lá. E você vai ver que ele estava tão desviado que a Bíblia vai dizer que ele estava nu na presença do Senhor.